Mesmo sem destaque em minha geração, confio que Deus escreve histórias únicas e eternas através de cada vida. A Bíblia é um livro de histórias grandiosas, de reis e profetas. Mas, entre suas páginas, existem sussurros, narrativas quase silenciosas que ecoam com perguntas perturbadoras. A história de Diná, a única filha de Jacó, mencionada em Gênesis, é uma delas. O capítulo 34 começa de forma enganosamente simples. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. Uma frase que abre um abismo. Por que ela saiu? E por que sozinha? Em uma sociedade patriarcal onde a movimentação de uma jovem solteira era rigidamente controlada, essa saída parece, no mínimo, incomum. O texto não nos dá motivação, apenas a ação. Esse silêncio inicial é a primeira peça de um quebra-cabeça complexo. Era um ato de rebeldia juvenil, uma busca por amizade ou algo completamente diferente que o narrador bíblico escolheu omitir? A cultura da época impunha barreiras invisíveis, mas poderosas para as mulheres. O lar era seu domínio e o espaço público pertencia aos homens. A saída de Diná para ver as filhas da terra pode ser interpretada de várias formas. Talvez fosse um costume local permitido, uma brecha na tradição, ou talvez fosse o estopim, o ato que desencadeou uma tragédia anunciada em uma terra estrangeira. Essa simples atitude nos força a questionar o que o texto não diz. Estamos diante de uma narrativa incompleta, onde os detalhes mais importantes foram deixados nas sombras. A história de Diná não é apenas sobre o que aconteceu com ela, mas também sobre o que é feito com sua história. O silêncio que a envolve, a ausência de sua voz, de sua perspectiva, de seu próprio testemunho. Ao mergulhar neste relato, somos confrontados com a brutalidade de um mundo antigo e com a ausência de respostas claras. O texto nos informa que ela foi vista por Siquém, príncipe daquela terra. Este encontro não seria um simples olhar, mas um evento que mudaria para sempre o destino da família de Israel, manchando sua história com sangue e levantando questões sobre justiça, honra e vingança. O encontro de Diná com Siquém é descrito com uma linguagem forte e direta. Gênesis 34:2 afirma que ele a tomou e se deitou com ela e a humilhou. A palavra hebraica usada para humilhou é aná, um termo que carrega o peso da aflição, da opressão e da violação. No entanto, a narrativa se torna ainda mais complexa no versículo seguinte. O texto diz que a alma de Siquém se apegou a Diná e que ele amou a moça e falou ao coração dela. Como podemos conciliar a brutalidade do ato inicial com essa aparente demonstração de afeto? Para a mentalidade moderna, é uma contradição gritante. Mas, no contexto antigo, as coisas eram vistas de forma diferente. O casamento no Antigo Oriente Próximo era frequentemente um arranjo comercial e político, não uma união baseada no amor romântico. O pedido de Siquém a seu pai, Amor, para que negociasse o casamento com Diná, era o procedimento padrão. Para ele, o ato de tomar Diná e o desejo de se casar com ela não eram mutuamente exclusivos. Ele a queria como sua esposa, seguindo os costumes de seu povo. Essa proposta, no entanto, representava um choque cultural profundo. Para os cananeus, o casamento com uma mulher após uma relação forçada poderia ser uma forma de reparar a honra dela e da família. Para os filhos de Jacó, a violação de sua irmã por um estrangeiro, um incircunciso, era uma mancha indelével em sua honra familiar, uma ofensa que não poderia ser resolvida com um simples dote ou aliança matrimonial. A proposta de casamento de Siquém, que para ele era uma solução lógica e até desejável, foi recebida pelos irmãos de Diná como um insulto adicional. Eles viram a oferta não como um gesto de amor,
mas como uma tentativa de legitimar a desonra que sua irmã havia sofrido. A resposta dele seria calculada, fria e envolta em um véu de falsa religiosidade, preparando o cenário para uma vingança de proporções aterradoras. A reação dos irmãos de Diná, Simeão e Levi é imediata e visceral. O texto diz que eles se entristeceram e se iraram muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel. Esta palavra, insensatez, em hebraico, nebalá, descreve um ato moralmente repugnante, uma violação grave da ordem social e divina. A honra da família havia sido publicamente destruída, e isso exigia uma resposta. Em culturas de honra e vergonha, como a do Antigo Oriente Próximo, a reputação de uma família era seu bem mais valioso. A pureza de suas mulheres era um pilar central dessa honra. A violação de Diná não foi apenas um crime contra ela como indivíduo, mas um ataque direto à identidade e ao status de todo o clã de Jacó. A resposta, portanto, não seria apenas legal, mas tribal e coletiva. É nesse contexto que a proposta de Simeão e Levi deve ser entendida. Eles respondem ao pedido de casamento de Hamor e Siquém com engano. Exigem que todos os homens da cidade de Siquém sejam circuncidados, afirmando que só assim poderiam se tornar um só povo e permitir as uniões. Eles usam o sinal da aliança de Deus com Abraão, a circuncisão, como uma arma, uma isca para sua armadilha mortal. Este ato de usar um ritual sagrado para um propósito profano é chocante. Revela a profundidade da fúria dos irmãos. A religião tornou-se a máscara perfeita para a vingança. Eles não buscavam justiça para Diná, buscavam a aniquilação daqueles que os desonraram. A proposta não era sobre integração ou fé, mas sobre incapacitar seus inimigos, tornando-os vulneráveis para o massacre que já estava sendo planejado em seus corações. A aceitação da proposta por parte de Hamor e Siquém mostra sua ingenuidade ou seu desespero para selar a aliança. Eles convencem os homens da cidade, apelando para os benefícios econômicos de se unirem à rica família de Jacó. Mal sabiam eles que, ao abraçar o sinal da aliança de Israel, estavam, na verdade, selando seu próprio destino e caminhando para uma armadilha fatal. Enquanto a fúria de seus filhos fervia, a figura de Jacó permanece estranhamente passiva. Gênesis 34:5 nos diz que, ao ouvir sobre a violação de sua filha, calou-se Jacó até que eles, seus filhos, voltassem do campo. Este silêncio é ensurdecedor. Porque o patriarca, o líder da família, não age imediatamente? Porque ele espera por seus filhos para ditar o curso dos acontecimentos? A inação de Jacó pode ser interpretada de várias maneiras. Alguns estudiosos sugerem que foi um cálculo estratégico. Como um grupo minoritário em terras estrangeiras, uma reação impulsiva poderia levar à sua destruição. Ele poderia estar esperando para ter a força de seus filhos ao seu lado antes de tomar qualquer decisão. Era prudência, não indiferença, que guiava seu silêncio, uma tentativa de evitar uma guerra que não podiam vencer. Outra perspectiva, no entanto, aponta para um padrão de passividade e disfunção familiar na vida de Jacó. Lembremos que este é o mesmo homem que foi enganado por seu sogro, que teve suas esposas competindo amargamente e que demonstrou um favoritismo destrutivo por certos filhos. Seu silêncio aqui pode ser visto como mais um exemplo de sua liderança falha, uma incapacidade de proteger e agir decisivamente por sua própria filha. A dinâmica de poder dentro da família também é crucial. Simeão e Levi, filhos de Lia, a esposa menos amada, podem ter sentido uma necessidade maior de afirmar sua honra e a de sua irmã de sangue. A violação de Diná, também filha de Lia, era uma afronta direta à sua linhagem. Talvez o silêncio de Jacó tenha criado um vácuo de liderança que seus filhos mais impetuosos se apressaram em preencher com sua própria forma de justiça.
Seja qual for a razão, a passividade de Jacó contrasta fortemente com a fúria calculista de seus filhos. Ele, que deveria ser o protetor e o juiz, torna-se um espectador. Essa ausência de autoridade paterna permite que a vingança se torne a única linguagem falada, e essa linguagem levará a um banho de sangue que não apenas punirá os culpados, mas manchará o nome de Jacó e de sua descendência por gerações. Ao terceiro dia, quando a dor da circuncisão estava em seu auge e os homens de Siquém estavam mais vulneráveis, o plano de Simeão e Levi foi posto em prática. O texto descreve a cena com uma precisão brutal. Tomaram, cada um, a sua espada, e entraram astutamente na cidade e mataram a todos os do sexo masculino. A vingança não foi direcionada apenas a Siquém, o agressor, mas a toda a comunidade. Este ato de punição coletiva era uma tática de guerra comum no mundo antigo, mas sua aplicação aqui é particularmente chocante. Os homens da cidade haviam concordado com as condições dos irmãos, submetendo-se a um ritual doloroso para forjar a paz. A traição de Simeão e Levi foi absoluta. Eles exploraram a confiança de seus vizinhos para executar uma matança indiscriminada, transformando uma busca por honra em um ato de genocídio localizado. A violência não parou com a morte dos homens. Os outros filhos de Jacó se juntaram ao saque, tomando os rebanhos, os bens e, o mais perturbador, as suas mulheres e os seus filhos levaram cativos. A ironia é cruel e amarga. Em nome da defesa da honra de sua irmã, que foi tomada à força, eles mesmos se tornaram agressores, perpetuando o ciclo de violência e subjugando outras mulheres e crianças. Enquanto lemos histórias como esta, é fácil sentir uma distância, como se pertencessem a um mundo bárbaro e distante. Mas a verdade é que os mecanismos de ódio e vingança ainda operam hoje. Se você encontra valor nesta análise profunda das Escrituras, que nos desafia a olhar para as partes mais sombrias da natureza humana, considere se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. A história de Diná se perde completamente em meio à carnificina. Ela, que era o centro do conflito, é resgatada da casa de Siquém e desaparece da narrativa. Sua libertação é apenas uma nota de rodapé no relato da vingança de seus irmãos. O foco se desloca inteiramente para a violência masculina e as suas consequências, deixando o sofrimento e o destino de Diná em um silêncio ainda mais profundo. A questão sobre o que era justiça se perdeu na sede de sangue. Após o massacre e o saque, Jacó finalmente quebra seu silêncio, mas não para consolar sua filha ou lamentar a violência. Sua preocupação é puramente pragmática e temerosa. Ele confronta Simeão e Levi, dizendo: "Vós me turbastes, fazendo-me odioso entre os moradores desta terra. Sendo eu pouco em número, eles se ajuntarão contra mim e me ferirão, e perecerei eu e a minha casa." O medo de Jacó era a aniquilação. Ele não condena o ato pela sua imoralidade ou brutalidade, mas sim por suas consequências estratégicas. Sua repreensão é sobre o perigo que a vingança de seus filhos trouxe para toda a família. Jacó vê o quadro geral. Eles são um clã pequeno em uma terra hostil. E um ato tão violento poderia unir as tribos cananeias contra eles, resultando em sua completa destruição. Sua preocupação era a sobrevivência, não a justiça moral. A resposta de Simeão e Levi é a última palavra do capítulo e resume toda a sua motivação em uma única pergunta retórica e cortante. Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Esta frase é carregada de significado. Para eles, a proposta de casamento de Siquém não reparava a honra, mas a degradava ainda mais, tratando Diná como uma mercadoria que poderia ser comprada após ter sido danificada. A palavra prostituta aqui é chave. Na mentalidade deles, permitir que Siquém se casasse com Diná após o estupro seria o mesmo que sancionar o ato,
como se ela fosse uma mulher sem honra familiar, cujo corpo poderia ser usado e depois pago. A violência deles, por mais excessiva que fosse, era, em suas mentes, a única resposta proporcional à profundidade da desonra que sentiam. Era a única forma de limpar o nome da família. O capítulo termina abruptamente com essa pergunta, sem a tréplica de Jacó. O silêncio final do patriarca dá um peso enorme às palavras de seus filhos. O narrador bíblico não oferece uma condenação explícita, deixando o leitor a ponderar sobre a complexidade da situação. A justiça foi feita ou uma atrocidade foi cometida em nome da honra? A história nos deixa em um lugar de desconforto moral, sem respostas fáceis. Em meio a todo o diálogo, negociações, violência e justificativas, uma voz está completamente ausente, a de Diná. Ela é o epicentro do terremoto, mas nunca a ouvimos falar. O texto não registra seus pensamentos, seus sentimentos, seu medo ou seu desejo. Ela é uma figura passiva, um objeto sobre o qual a história acontece. Homens agem sobre ela, falam por ela e lutam por ela, mas nunca com ela. Essa ausência é talvez o aspecto mais trágico e revelador de toda a narrativa. Não sabemos se ela sentiu o amor que Siquém professava. Não sabemos se ela teria considerado a proposta de casamento como uma saída, talvez a única possível em sua situação. Teria ela preferido se casar com seu agressor a viver com o estigma da violação pelo resto da vida? Nunca saberemos. O silêncio de Diná a transforma de uma pessoa em um símbolo. Para Siquém, ela era um objeto de desejo. Para seus irmãos, ela era um símbolo da honra familiar profanada. Para seu pai, ela era a causa de um problema perigoso que ameaçava a segurança do clã. Em nenhuma dessas perspectivas, ela é tratada como um ser humano com sua própria agência, sua própria voz e sua própria dor. Esta objetificação é um tema poderoso que ecoa através de muitas histórias bíblicas e, infelizmente, através da própria história humana. Quando a voz da vítima é silenciada, a narrativa é inevitavelmente controlada por aqueles que estão no poder. A história de Diná se torna a história da vingança de Simeão e Levi, e não a história de sua própria sobrevivência e trauma. Ela é reduzida a um peão em um jogo brutal de honra masculina. O texto nos força a confrontar esse silêncio. Ao não nos dar a perspectiva de Diná, ele nos convida a sentir sua ausência. Somos obrigados a preencher as lacunas com nossa empatia e a questionar por que certas vozes são amplificadas enquanto outras são apagadas. A história não é apenas sobre o que é dito, mas, crucialmente, sobre o que é deixado de fora, sobre os gritos que nunca foram registrados. A brutalidade em Siquém não foi um evento isolado, esquecido após a poeira baixar. As ações de Simeão e Levi tiveram consequências duradouras que reverberaram por gerações, moldando o futuro de suas tribos. A prova mais clara disso está no final do livro de Gênesis, no leito de morte de Jacó, quando ele abençoa, ou amaldiçoa, seus filhos um por um, traçando o destino de suas linhagens. Em Gênesis 49, quando chega a vez de Simeão e Levi, Jacó não oferece palavras de bênção. Em vez disso, ele relembra a fúria deles com uma condenação severa. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Esta não é apenas a repreensão de um pai, é uma profecia sobre o destino de suas tribos. A maldição de Jacó se cumpriu historicamente. A tribo de Simeão nunca recebeu um território coeso e independente na terra prometida. Suas porções de terra foram absorvidas dentro do território de Judá, e eles eventualmente se assimilaram e desapareceram como uma entidade tribal distinta. A tribo de Levi também não recebeu uma herança de terra. No entanto, sua maldição foi transformada em uma vocação única.
Eles foram espalhados por todo o Israel para servirem como sacerdotes e levitas, dedicados ao serviço do tabernáculo e, mais tarde, do templo. Sua ira violenta foi, de certa forma, redimida e canalizada para o zelo religioso, como visto na história do bezerro de ouro, onde os levitas se levantam para punir a idolatria. A história de Diná, portanto, serve como um ponto de origem crucial para entender a trajetória dessas duas tribos de Israel. O ato de violência em Siquém, nascido de uma defesa distorcida da honra, definiu seu caráter e seu destino. Mostra como as escolhas de uma geração podem deixar uma marca indelével nas que se seguem, um lembrete bíblico de que a violência gera consequências que transcendem o momento. Embora ambientada em um passado distante, a história de Diná ressoa com temas dolorosamente contemporâneos. A violência contra as mulheres, o silenciamento das vítimas e os crimes cometidos em nome da honra não são relíquias da antiguidade. Eles continuam a ser uma realidade trágica em muitas culturas e sociedades ao redor do mundo, um eco sombrio do que aconteceu nos campos de Siquém. A narrativa nos força a questionar nossas próprias noções de justiça e vingança. A resposta de Simeão e Levi, embora motivada por uma ofensa real, foi desproporcional e indiscriminada. Eles não buscaram um caminho de restauração ou justiça genuína, mas um caminho de aniquilação. Isso nos serve como uma poderosa advertência sobre os perigos da raiva descontrolada e da mentalidade de olho por olho, que muitas vezes resulta em um mundo cego. A história também ilumina a forma como as mulheres podem se tornar peões em conflitos masculinos. Diná foi o estopim, mas a guerra foi travada entre homens por conceitos de poder, propriedade e reputação. Sua dor individual foi subsumida pela agenda coletiva de sua família. Quantas vezes hoje as experiências das vítimas são sequestradas por narrativas políticas ou ideológicas, perdendo de vista o sofrimento humano no centro de tudo? Além disso, a passividade de Jacó nos convida a refletir sobre a responsabilidade da liderança e da comunidade. Seu silêncio e sua preocupação primordialmente com sua própria segurança criaram um vácuo que foi preenchido pela violência. A história nos pergunta: qual é o nosso papel quando testemunhamos a injustiça? Permanecemos em silêncio por medo ou conveniência, ou agimos com coragem e sabedoria para buscar a verdadeira justiça?